Sexta-feira de carnaval. Ao invés de corrermos atrás do trio elétrico, vamos correr atrás das videoaulas. Bem, até então nós fizemos uma simplificação, digamos assim, do que foi a colonização espanhola, simplificação esta para efeitos didáticos, e nós estamos, de certa forma, concluindo isso também com uma simplificação, ou seja, pegamos apenas um recorte específico e muito pequeno de exemplos de da colonização espanhola, o que não identifica toda a colonização da América, nem sequer toda a colonização da América espanhola, né? Mas basicamente nós fizemos essa divisão na análise dos povos pré-colombianos, depois das descobertas, depois as conquistas, e agora nós estamos falando da colonização em si, né? Estamos tentando focar num modelo de colonização que nem de longe é o modelo geral, né? Se nós fizéssemos uma caracterização, seria o terceiro modelo mais comum, né? Vamos dizer assim, não é mineração e não é plantation, né? Essa colonização onde existiam já grandes aglomerados urbanos, né? Grandes cidades pré-colombianas, e que exigiu, portanto, num primeiro momento, de forma muito intensa, a presença do Estado espanhol, né? Esse Estado com toda uma infraestrutura montada para, de certa forma, controlar e explorar essas cidades, essas populações. Bem, é disso que nós estamos tratando. A princípio, no primeiro momento, um setor espanhol muito diminuto, muito, vamos dizer assim, minoritário, né? Uma grande quantidade de indígenas e a presença de uma escravidão, tanto africana quanto indígena, dependendo do modelo. Mas, dada a dimensão dessas cidades, embora a presença do Estado espanhol se faça muito mais forte do que a presença do Estado português ou a presença do Estado inglês, ela já era significativa, já era forte, né? Exigindo que, para consolidar-se, controlasse essas grandes civilizações pré-existentes, essas grandes cidades pré-existentes, o Estado viesse com todo o seu, vamos dizer assim, com toda a sua estrutura. Do que eu estou falando? Estou falando do próprio Estado, do direito, da igreja, do comércio, da educação, tudo isso já girando em torno do rei de Espanha, do rei absolutista, né? Então, de certa forma, assim como, vamos dizer assim, o modelo português das feitorias vai se basear no controle do comércio, né? E, portanto, no controle das alfândegas, no controle dos portos, né? E no combate às piratarias, às concorrências internacionais. No modelo espanhol vai se concentrar, vai exigir uma concentração nas grandes cidades. O que é que isso significa? Que algumas cidades, inclusive o vínculo com o porto, se transformou muito difícil, né? Eu estou pensando em Lima, por exemplo. Lima está nas margens do Pacífico, não está no Atlântico, né? Lembre-se, é aquele Oriente que ainda é, a princípio, desconhecido, ou que a rota era muito complicada. Mesmo com novas rotas de comércio marítimo para o Oriente, mesmo com os controles e a presença dos grandes estados europeus na Ásia, mesmo assim, a rota da América com a Europa, da América espanhola com a Europa, ou se fazia pelo Caribe,
né? Eu estou imaginando, vou me repetir, quando eu falo Caribe, eu estou generalizando no que hoje se conhece como Golfo do México, né? Ou seria feito pelo Caribe, ou como queira, Caribe e Golfo do México, ou seria feita pelo Rio de la Plata, né? Não é à toa que ele tem esse nome, né? Ou seja, ou pelo extremo sul ou pelo Caribe. Mas a sede do Estado espanhol na América vai se fincar em Lima, né? Atualmente Peru, porque a produção da prata estava significativamente, se realizava de forma muito significativa no Alto Peru, hoje Bolívia, né? Então o vice-reino do Peru já recebe toda a infraestrutura absolutista do Estado espanhol, inclusive com universidades no século XVI. Marcamos aqui. Então eu vou botar um mapa aqui caso vocês não tenham percebido de como Lima está voltado para o outro lado, ou seja, não está voltado para o Atlântico, para a navegação do Atlântico, mas está voltado para o Pacífico. Isso, eu acho que aí é uma particularidade muito significativa, porque também a chegada e a saída dos produtos dessa região se torna muito mais difícil, muito mais complicada, e portanto cada vez mais a necessidade de se produzir para esses grandes centros, principalmente para Lima, né? Isso na América Portuguesa, só para que vocês tenham como referência, vai surgir com mais a oeste, nessa conquista do oeste, com mais a oeste, a América Portuguesa vai se instaurando, vamos dizer assim. Quanto mais distantes do mar, né, quando vamos deixando de ser caranguejos que vamos arranhando as costas. A frase do Sérgio, por favor, não tô copiando uma frase clássica. Quanto mais vamos nos afastando do litoral, maior é a necessidade de se ter infraestruturas internas que forneçam produtos para, por exemplo, as minerações. E na Mesoamérica, na área onde hoje se conhece como México principalmente, você vai ter uma certa evolução do empreendimento agrícola, né, de uma estrutura mais simples, que não é uma farm, mas também não vai se transformar numa plantation, né? A cópia do modelo de produção muito parecido com aquilo que se vê na Espanha, né? Com aquilo que se vê na metrópole, com aquilo que se vê na região, por exemplo, de Sevilha, né? As estâncias, as pequenas estâncias que vão produzir primeiro para o pequeno mercado espanhol, esse mercado espanhol que vai se expandindo em virtude do aumento da presença do Estado, então uma maior quantidade de espanhóis ricos, um mercado cada vez maior, vai fazer uma multiplicação dessas estâncias, e essas estâncias vão sendo agregadas em unidades chamadas haciendas, né? As grandes fazendas da Espanha, ou as grandes fazendas da América Espanhola, né? Já falei para vocês como é típico, sei lá, nos filmes da minha infância do Zorro, a imagem que me vem na mente é da hacienda, né? Quem sabe eu não coloco um trechinho agora do Zorro para vocês, para ver se eu consigo. Bem, aí vem ele. Capitão Melendez. Às suas ordens, senhor magistrado. Capitão Melendez, nosso povoado é pequeno, mas somos sinceros. Seja bem-vindo a Los Angeles. Senhores,
Eu o agradeço pelas boas-vindas e me esforçarei para merecer. Neste povoado, a lei e a ordem prevalecerão, com igualdade e justiça para todos. É, Bernard. Sejam Acredito que pobres, seja sejam verdade. ricos. Paz e tranquilidade em Todos Los devem ser Angeles. tratados igualmente. E a Deus Zorro. E sob o meu comando... Bom, com um homem o assim, exército quem estará precisa do presente na Zorro? defesa da lei Sua missão e da está ordem. terminada. Parece ser um bom Não permitirei comandante, não é jamais igual que algum. qualquer delito último seja é igual um cometido gambá. neste povoado, por menor Você que acha seja. que ele é mesmo um bom comandante? Não permitirei que Existem pessoas bons e maus inocentes comandantes. sejam prejudicadas Assim como existem bons por e maus interesses gambás. escusos. E estarei sempre disposto Não, Bernard. a ouvir Zorro a está morto. crítica de todos. Agora no que se sou referir ao livre meu para trabalho. fazer o que quiser. Talvez eu me Estarei case. sempre Ah, aberto o que acha, hein? E serei também sempre sincero no cumprimento de meu dever. Fiquem sossegados quanto ao futuro deste povoado. O vice-rei em pessoa me recomendou ser intransigente, rigoroso, fazer com que a população não esqueça que dia virá em que Los Angeles crescerá e progredirá. E qualquer um... Comandante! Mas, pois bem, quero reiterar, a hacienda nem é farm, nem é plantation, né? Ela tem uma outra lógica fundiária, né? Ela tem uma certa completude, mas uma completude na extensão, ou seja, ela é grande, ela produz em grande volume, mas produz em grande volume tudo que uma determinada comunidade necessite: cavalos, bois, porcos, frutas, verduras, enfim. Ela não é uma monocultura, muito embora ela possa se especializar em determinada coisa. Uma hacienda de agave azul, ela vai se especializar em produzir tequila, verdade é. Mas não quer dizer que ela não produza grandes cavalos, bois, vacas, enfim. Ela tem uma certa completude, né? E parece uma pequena cidade dentro daquela estrutura agrícola, né? A comunidade dos primos e parentes e irmãos que convivem no mesmo espaço. Quando entramos na análise do trabalho, né, esse modelo vai ficar muito mais complexo, né, porque eu não tenho como definir apenas uma forma de obtenção de mão de obra. A plantation era dominada pelo trabalho escravo, ou seja, quem permitia a produção agrícola da plantation, da cana-de-açúcar, eram os trabalhadores escravos, eles que trabalhavam para produzir a cana, né? No caso da hacienda, não, você vai ter em determinados momentos da história formas de utilização da mão de obra que vai mudando ao longo do tempo, exigindo legislações cada vez mais requintadas para a exploração dessa mão de obra, né? Aquelas clássicas definições entre encomienda, repartimento e obtenção individual e informal de mão de obra. A primeira, né? Se eu penso a encomenda, quais são as características mais gerais da encomenda? Licença para uso de mão de obra escrava indígena, ou seja, se podia usar uma escravidão indígena, e existia uma pessoa só que dominava toda a mão de obra de uma determinada região, o encomendeiro, né? Ele era o detentor da mão de obra e, portanto, ele tinha muito mais poder do que as outras haciendas daquele determinado local, né? Num segundo momento, essa encomenda se transforma em repartimento, né? Que é essa divisão da mão de obra indígena entre os diversos produtores locais. Eu estou resumindo para vocês
A leitura mais completa vai estar aqui no Schwartz e Lookhart, né? Então, por favor, não tomem isso como sendo o que está aqui dentro, é apenas um resumo. E a terceira forma que nós destacamos aqui, a obtenção individual e informal de mão de obra, é a ausência de um mecanismo formal de recrutamento dessa mão de obra. Então, de certa forma, os índios que vinham de sua comunidade para executar certos tipos de trabalho na fazenda, quase que nos moldes daquilo que no Brasil chamou os meieiros, né? Não é bem um meieiro, mas vai acabar se transformando, né? Eu não gosto de usar coisas do antigo sistema feudal, mas é como se fosse uma espécie de servo. Essa classificação toda que nós estamos fazendo vale para os trabalhos não especializados, né? Então nós estamos generalizando os trabalhos não especializados, que geralmente era feito pela população indígena escravizada. A grande diferença é que você já tem uma grande quantidade de trabalho de mão de obra paga, né? Essa mão de obra ela vai aumentando significativamente a cada ano, e cada vez mais vai se aproximando daquilo que os autores que nós estamos analisando chama de obtenção individual e informal da mão de obra, né? Por quê? Porque você tinha a presença do Estado e das grandes cidades. Então você tinha o juiz de direito, o meirinho, você tinha as estruturas do Estado, você tinha o padre, os clérigos, toda a igreja, digamos assim, que era mantida pelo Estado, e as escolas, e as universidades, e os professores, e enfim, você tinha um Estado português que não era formado de escravizados, e eram trabalhadores livres, digamos assim. Então, de certa forma, estamos falando de uma região em que já se inseria, pelo menos nesse aspecto, de forma antecipada no capitalismo, ou parte dela se inseria no capitalismo, né? Principalmente a parte que vinha de Espanha, e aí uma discriminação muito grande entre as populações indígenas e as populações europeias. Bem, por que se dá essa transformação? Porque ao longo do tempo se precisa redefinir os processos de exploração do trabalho. Porque você vai ter um aumento cada vez maior dos proprietários das haciendas que não são encomendeiros. E eles começam a protestar. Por quê? Porque o encomendeiro farinha pouca meu pirão primeiro, né? Protegia ele mesmo e os seus, né? Aqueles que não se alinhassem aos seus interesses políticos, ou era um desafeto, um desacordo, ou uma família concorrente, às vezes, de uma produção concorrente, ele não liberava mão de obra para essas pessoas, né? Associado a isso, a redução da população indígena, seja por assassinatos, seja pela guerra bacteriológica, seja porque a população indígena resolvia fugir e se afastar das suas terras, dos seus espaços, procurando espaços onde o espanhol não tinha grande interesse. Uma forma de se livrar do domínio espanhol, né? Então essas duas coisas vão correndo paralelo, ou seja, aumenta a demanda por mão de obra e reduz a oferta de mão de obra, né? Por conta dessa redução da população indígena em relação à população europeia, né? Então os encomendeiros vão começar a negar mão de obra para algumas haciendas, e em virtude disso vai haver uma redefinição da encomenda para o repartimento. Novas críticas e protestos e vamos dizer assim, questionamentos chegavam à corte espanhola sobre essa repartição, né?
principalmente porque às vezes eram os interesses, né, os conchavos dentro da corte espanhola que definiam para quem ia a mão de obra. E esses conchavos se davam na corte espanhola local. Só que as reclamações acabavam chegando na Espanha, porque já que o repartimento se dava na corte local, com as autoridades locais do governo espanhol, o protesto a eles acabava sendo repassado às instâncias superiores, chegando inclusive até ao rei ou aos seus ministros. Né? Então, bem, esse é o aspecto que eu destacaria na questão da mão de obra. E é importante, por fim, tentar definir um pouco essa coisa da economia internacional. Né? Você vai encontrar prata, principalmente Potosí, falamos aqui, e vai encontrar prata no norte do México. Então, o norte do México e o Alto Peru vai ter uma característica específica, que é encontrar essas grandes minerações. Há que se lembrar, né, que em virtude disso você vai criar um conjunto de fornecedores, de fazendas que vão gerar produtos para serem consumidos, víveres a serem consumidos nessas haciendas, né? E essas haciendas vão ser, ao contrário das plantations, distintas pela intensidade do trabalho, ou seja, técnica. Alta lucratividade em virtude dessa grande técnica, ou seja, uma certa sofisticação tecnológica na hacienda que você não tinha na plantation. E o risco dessas atividades, porque elas eram todas montadas para uma mineração. No momento que essa mineração vai exaurir, de certa forma você colapsa o sistema. Como toda mineração, ela gera riquezas muito pontuais, muito dentro dos espaços, né? Quando você tem pequenas minerações, isso é muito mais sensível, né? As cidades desertas dos filmes do oeste da América inglesa, do que hoje é conhecido como Estados Unidos, né? Os filmes do velho oeste americano, que você tinha aquelas cidades fantasmas, né? Cidades que giravam em torno do ouro, de repente o ouro acabava e as pessoas partiam para mais a oeste em busca de mais ouro. Quem sabe também eu encontro aí mais um trechinho de um filme para vocês.
Então, basicamente, o que sustenta, pelo menos a parte inicial do Império Espanhol, é a prata que vai ser levada à Europa em contrapartida dessas mercadorias europeias que vêm para cá, ou vão dar sustentação e desenvolvimento às haciendas, comprando produtos dessa hacienda. Por fim, não menos importante, a situação eclesiástica e a vida intelectual. O autor vai destacar também isso, né? Por característica, a implantação de grandes basílicas, grandes mosteiros na América Espanhola, né? Ordens eclesiásticas as mais diversas. Você não tem, por exemplo, um predomínio muito significativo de uma ordem específica, e você já tem aqui, desde o primeiro momento, os bispados, né? Os bispados na lógica espanhola, na lógica de Roma, né? Não só os bispados, mas toda uma cadeia hierárquica que já vem sendo montada aqui. Então, se, por exemplo, se eu analiso a Casa Grande e a Senzala, se eu analiso o engenho, eu vou ter o padre vinculado ao senhor de engenho, que muitas vezes estava totalmente desvinculado de Roma ou do absolutismo, do rei de Portugal. No caso da América Espanhola, não, isso é muito mais hierarquizado, vamos dizer assim, a estrutura é muito mais volumosa, né? As grandes catedrais, as grandes basílicas, elas são todas já dos primeiros séculos, né? Então, priores, líderes provinciais, arcebispados, enfim, você já vinha com toda uma estrutura das grandes ordens eclesiásticas da Igreja Católica. Associado a isso, os jesuítas, que resistiam na medida do possível, principalmente ao trabalho escravo, a escravizar os índios, né? Então, de certa forma, é uma igreja dentro da igreja, uma ordem dentro da ordem, né? Então, esses jesuítas, muitas vezes, eles teriam que se destinar às margens. Eles não podiam ficar nas grandes cidades, não podiam ficar muito próximos das haciendas, porque geravam muitos conflitos, principalmente com os encomendeiros, né? Aqueles que escravizavam a população indígena. Então eles vão tentar fazer catequese distante dos grandes centros, onde os índios passaram a ser escravizados em grande escala, né? Sugeri para vocês assistirem um filme com Robert De Niro chamado A Missão. Espero que vocês tenham assistido e tenham gostado. É isso. É que se destacar que, paralelo à igreja, também as grandes universidades, das mais antigas, maiores e mais significativas universidades da América, certamente a Universidade da Cidade do México, até hoje impressionantemente grande pela sua produção intelectual e pelo seu tamanho mesmo, ela é imensa. E a Universidade de Lima, né, também pela sua produção intelectual e pela sua, vamos dizer assim, sua longevidade histórica, né? São universidades do século, como eu falei, universidades do século XVI. Logo, nos primeiros séculos, os espanhóis se preocuparam em trazer uma estrutura educacional para dentro da América e das grandes cidades da América Espanhola. Relembrando, a primeira Universidade Brasileira de 1930, portanto, já no Estado Novo. Não pode nem dizer que é na Primeira República, já é no Estado Novo. É isso. Ficamos por aqui. Na nossa próxima videoaula, nós vamos debater um pouco sobre a crise do antigo sistema colonial e as independências. Conforme combinamos, nós vamos primeiro tratar as independências em geral, ou seja, as independências da América Espanhola no século XIX, e depois nós voltamos para debater a independência americana no século XVIII. É bom, é gostoso fazer história também sem ser cronologicamente seguindo a cronologia
muitas vezes outros aspectos são mais importantes do que a cronologia quando se analisa a história. Até breve. Já é carnaval, cidade, acorda pra ver.